Bom, mais uma vez, boa noite a todos, ao pessoal que nos assiste de casa, nos ouve pelo rádio e aos que ainda se fazem presentes aqui nesta casa. Às vezes a gente ouve certos vereadores falarem do exercício do seu mandato com tanta naturalidade, com tanta facilidade. Eu gostaria de dizer que o meu mandato não tem sido fácil assim. A gente tem encontrado muita dificuldade, sobretudo nessa que é a nossa principal missão, que é obter informações, acompanhar para e passo todas as ações do Executivo, para que tudo saia com transparência, com ética, corretamente. Então, não é fácil, não tem sido fácil a nossa vida de vereador. Eu falo que a gente trabalha 24 horas por dia e quando vai dormir também fica muito tempo acordada, imaginando, pensando nas coisas que precisam acontecer. A política é uma coisa fascinante. É tão fascinante que eu até virei vereadora por conta de atuar na política. Mas como a política é coisa dos homens, ela também tem suas imperfeições, tem seus lados ruins. E o lado ruim e muito ruim da política é essa questão da injúria, da calúnia, da difamação, da falta de verdade. A gente sofre muito com isso, sobretudo quem tem uma formação onde a questão da postura, do caráter, dos valores são muito cobrados desde a infância. A minha profissão, assistente social, nesta profissão a gente também tem uma exigência grande de conduzir a vida profissional com correção, com serenidade, para que nada disso venha a atrapalhar, ofender, machucar as pessoas. Eu vou falar aqui hoje da Avenida Brasília, da rotatória da Pompeu com a Brasília. Mas eu estou fazendo este preâmbulo, esta preliminar, porque o que eu tenho sofrido é assim. Cada vez que a gente discute alguma coisa, um requerimento, um pedido de informação aqui, tem um povo que é contratado só para fazer a parte podre da política, fica lá alimentando seus blogs com calúnias, com difamação, com inverdade acerca daquilo que a gente fala aqui. Esses dias eu comentei do asfalto da Avenida Brasília. Já encheram os blogs daqueles que são contratados exclusivamente para essa tarefa horrorosa e desprezível. Ficaram lá falando, a vereadora Tiesa é contra o asfalto da Avenida Brasília. O que eu sou contra é o asfalto do Araçatuba G. O que eu sou contra é o asfalto do Moarama. Nesses bairros, eu queria que o asfalto fosse igual ao da Avenida Brasília. Quando eu questionei aqui o asfalto da Avenida Brasília, é porque, primeiro, pelo que a gente anda e vê na cidade, aquela qualidade nem era assim tão necessária quando existe todas as ruas que saem da Avenida Brasília em petição de miséria. E eu digo isso porque eu moro no Nova York. Eu transito pelo Nova York. Lógico que eu transito mais pelo Nova York que pelo resto da cidade, por onde eu também ando muito. Então, a gente tem questionado essa questão do asfalto. Falar que não está fazendo nada, aqui hoje foi dito e muito bem dito, inclusive por mim. É lógico que está fazendo alguma coisa. E o vereador Arlindo lembrou muito bem que com um orçamento de mais de R$1 bilhão em 3 anos tinha que fazer. É uma pena que esse jeito de governar é meio estranho, porque deixa o povo à míngua 3 anos e 3 meses. Aí, de repente, começa a oferecer algumas vantagens, tentando que a memória das pessoas fale, o povo não tem memória, vai sempre lembrar daquilo que viu pela última vez. Então, oferece um monte de coisa. O Nova York está em petição de miséria.
Vou falar da rotatória da Pompeu. Ah, e só para terminar essa coisa de blog, andaram falando, além disso, a meu respeito, também andaram falando que eu era contra evangélicos, numa tentativa de ludibriar as pessoas que leram, as pessoas que lerem, e um propósito de caluniar as minhas convicções, as minhas atitudes. Isso é me chamar de criminosa, porque intolerância religiosa é crime. E eu jamais cometeria isso, porque eu sou cristã e respeito, como cristã, todas as religiões. Então, eu não conseguiria mais conviver sem dar essa satisfação. Por isso que eu falo que tem blogueiros desprezíveis que usam os recursos da internet apenas para fazer injúria, calúnia e difamar pessoas que eu acredito estejam incomodando as suas coisas erradas. Esses dias ouvimos nas pregações a questão da luz e das trevas e vimos que o mal adora as trevas, porque ele se esconde justamente aí. Eu continuo sendo a pessoa do bem, eu continuo respeitando todas as religiões, e eu tenho certeza que qualquer pessoa que tem um mínimo de senso crítico e bom senso, sabe das minhas atitudes e das minhas convicções, e sabe também avaliar por que certas pessoas tentam enganar as outras pessoas, dando uma maquiada nessas coisas aí. Hoje eu até não estou muito bem, vocês me desculpem. Então, eu vou falar da Avenida Brasília na expectativa de que ninguém saia daí falando que eu acho aquela obra da Avenida da Rotatória desnecessária, nada disso. A minha inquietação é com relação à falta de planejamento. A gente andou conversando com algumas pessoas e as pessoas que entendem disso nos afirmaram que era possível, com um bom planejamento do entorno, evitar tudo que está acontecendo ali. As pessoas estão se perdendo, sobretudo à noite, porque essa cidade está mal iluminada, é mal sinalizada, não tem nome de rua, ninguém não acha placa, você não sabe onde está. E, infelizmente, o que tem sido dito aqui não é verdade lá na prática. As ruas do Nova York estão, em sua grande maioria, intransitáveis. Você sai por uma, você cai num buraco. Então, não adianta tentar, como foi dito aqui, tampar o sol com a peneira, porque lá está intransitável. Então, o que a gente diz é o seguinte, que era possível que aquela obra super necessária tivesse sido realizada sem causar tantos transtornos como vem causando. E eu torço, porque esta prefeitura costuma dar prazo e não cumprir os prazos, que é o caso da UBS Maria Tereza, que até hoje não foi reaberta, e tantos outros prazos que aqui foram dados. Eu torço para que nem chova tanto, já pensou, e não é a primeira vez que a gente fala isso aqui, né? Torcer para não chover. Porque se chover, aquela rotatória vai criar problema. Então, o que a gente está falando é de preparar em respeito ao cidadão e em respeito a todo o pessoal da região que costuma usufruir do desenvolvimento de Araçatuba, de ter se preparado aquilo ali. Outra coisa que a gente fala da questão do respeito, e eu vou falar aqui com relação ao DAIA. O jornal publicou esta propaganda sobre o dia 22 de março, que é o Dia Mundial da Água. É, minha gente, um contrassenso, porque aqui está escrito assim, a água é uma dádiva da natureza, preservá-la é um sinal de amor à vida. Quem estava patrocinando esta publicidade, é nada mais, nada menos que o Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba. Então, isso está nos parecendo um contrassenso, porque a cidade inteira tem vazamento.
E nós temos uma equipe mínima de super-homens no DAIA que trabalha nessa função e recebe ordens de centenas de chefes, porque chefe tem adoidado, mas gente para pôr a mão na massa são muito poucos, e essas pessoas estão tendo muita dificuldade de fazer frente às demandas de vazamento existentes nessa cidade. Hoje eu tive conversando com um assessor, ele falou, tias, as pessoas não toleram mais ver o desperdício de água. E é assim mesmo. E graças a Deus que nós estamos sendo, só para concluir, senhor presidente, tocados pela importância de preservar a água. Mas na nossa cidade, o departamento que é responsável por isso está, como diz o povão, pisando na bola. Como muita gente tem me questionado, dá a impressão que está deixando a maionese desandar para depois jogar até o liquidificador fora. Então, nós vamos ter que tomar algumas providências. A prefeitura tem que abrir os olhos com relação, inclusive, ao DAIA. O Araçatuba G está com problemas, porque o serviço que foi feito lá na questão da água e do esgoto está com problema, nós estamos com o asfalto deteriorando lá, e tem muito asfalto que foi feito meia boca e que já está começando a dar problema por causa dos vazamentos do DAIA. Muito obrigada.